Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Jesus, e que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus, para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Você pode assentar-se, meu irmão. Eu gostaria de saudar a todos vocês essa manhã com graça e paz. E tem muitos de vocês que eu não vejo desde o ano passado, né? Então, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder iniciar o ano vendo vocês assim, esses rostos tão bonitos, né? Alegres, felizes, porque tem Jesus no coração, só Jesus na causa. Meus irmãos, eu queria ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Você recebeu um informativo? E nesse informativo não está a mensagem que eu vou pregar agora, tá? É a mensagem que nós vamos pregar hoje à noite. Nós vamos estar iniciando uma série de fala como ter um grande ano. Porque a grande verdade, a grande realidade é que muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas não usufruímos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então muitas pessoas tiveram um ano um tanto de 2004 que talvez, podemos dizer, poderia ter sido melhor. Mas Deus não é culpado disso. Deus quer que eu e você aprendamos a viver os seus princípios, a colocarmos em prática aquilo que Ele tem para nós. E nessa manhã, eu quero falar com vocês a respeito de algo que tem sido, vamos dizer assim, predominante em nossa sociedade, nos nossos dias, um sentimento. E como eu e você não estamos alienados, nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo, eu e você sofremos muitas influências, eu e você, a nossa maneira de agir, de reagir fundamentalmente, de pensar é influenciada. Por isso eu queria ler com vocês Mateus capítulo 14, do verso 13 até o verso 21, que diz assim. Mateus capítulo 14, o verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. E desembarcando Jesus, viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E os pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Se você fizesse uma pesquisa hoje, dia desses o CDL de Porto Alegre fez uma pesquisa sobre a geração Z, meninos e meninas de 14 a 18 anos, e até mesmo eles ficaram surpreendidos com os resultados que aconteceram. E uma das coisas que tem sido tônica não só na geração Z, mas em todas as gerações, é a tendência pelo mais fácil. E o brasileiro ainda tem a famosa fama de sempre ter o jeitinho brasileiro, porque a gente, de uma forma e outra, quer sempre as coisas de uma maneira mais rápida, mais fácil, e se livrar de qualquer coisa que represente e simbolize compromisso, se represente e simbolize sacrifício, represente e simbolize confrontar, perseverar, dedicação, esforço. Nós queremos tudo. No início do ano, no final do ano, as pessoas procuram dietas milagrosas, as pessoas querem exercícios rápidos. Dia desse saiu uma matéria a respeito de essas câmaras
de bronzeamento artificial. As pessoas querem se bronzear em algumas horas, em alguns minutos, porque elas querem estar rápidas, prontas, belas, com as marquinhas do biquíni, rapidinho, tudo pelo mais fácil. Em alguns sentidos, vamos ser bem honestos, isso não é ruim. O que seria dos maridos hoje se as mulheres não tivessem um micro-ondas e comida congelada? Porque a maioria das mulheres hoje em dia não sabe mais cozinhar. Então, a coisa mais fácil que tem, você aperta um botãozinho ali, e pronto, está fácil, rapidinho ter um janta, uma comida. Mas em nem todas as coisas é bom você ir pelo mais fácil. Antigamente você precisava ir numa loja, vestir um sapato, fazer tanta... Hoje você pode, da sua casa, do seu quarto, fazer compras na internet em todo mundo. Se vai receber é outra coisa, mas a grande verdade é que você pode comprar. As minhas meninas compraram umas coisas aí de um site da China e até hoje não chegou, está perdido no meio do caminho. Mas compraram, é mais fácil. Mas, gente, existe um perigo, existe uma realidade que nós precisamos nos cuidar, porque, do contrário, isso influencia a nossa maneira de vivermos os nossos relacionamentos com Deus. Eu ia apontar para ali, mas o quadro não está mais ali. Com Deus e com os irmãos, principalmente. Então, nem sempre a decisão mais fácil será a melhor. Nem sempre as coisas mais rápidas, mais fáceis, são aquelas que nós deveríamos optar. Essa é a grande questão. Esse texto nos mostra justamente algo semelhante. E vejam bem que os discípulos de Jesus, homens como nós, pessoas como nós, estavam sujeitos também a essa tendência de pensar e de raciocinar e manipular as coisas para que as coisas se tornassem mais fáceis para eles. O texto nos diz que Jesus se encontra diante de uma grande multidão e ele começa a ensiná-los, ministrar, orar, curar, falar do evangelho do reino. E as horas vão se passando e já está chegando o finalzinho da tarde. E os discípulos então se aproximam de Jesus, diz no verso 15, chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos dizendo: Jesus, o lugar é deserto e a hora já é passada, despede as multidões para que elas vão às aldeias e comprem o que comer. Em outras palavras, eles estavam dizendo: poxa vida, será que Jesus não está notando que o horário está avançado? Será que Jesus não está notando que já passou o horário do café da tarde, já está entrando no horário da ceia da noite, e Jesus continua falando, ensinando, esse povo está com fome, o povo já está impaciente, daqui a pouco esse povo vai exigir de nós algo, é muito melhor nós despedirmos eles agora, e eles pelo caminho se vão. Então percebam que existia uma certa lógica. A justificativa deles até era, vamos dizer assim, um tanto quanto correta. O lugar é deserto, não tem nada. Não é que a gente não queira dar algo para eles, não é que a gente não queira fazer algo para eles, não é que a gente não esteja disposto, não é que a gente seja egoísta, não é que a gente esteja pensando só em nós, é que a gente não tem recurso, né? Essas eram as justificativas. E então eles pensaram: o que é mais fácil? Mandar esse povo embora. Era muito mais fácil mandar o povo ir para a sua casa. Era muito mais fácil fazer de conta que não estavam percebendo o que realmente estava acontecendo. Era muito mais fácil. Vocês se lembram que quando Jesus morreu, os discípulos estavam esperando a sua ressurreição? E diz o texto de João, quando João registra os dias que antecederam, entre a aparição de Jesus para todos os seus discípulos, apenas algumas mulheres o tinham visto pela manhã, mas os discípulos ainda não tinham certeza disso. Depois ele apareceu para mais alguns e ele voltou a desaparecer. João registra que Pedro e os discípulos estavam reunidos em determinado lugar e de repente Pedro disse: quer saber? Eu vou pescar. E os outros disseram: nós também vamos contigo. Eles decidiram pelo mais fácil. Esperar Jesus, continuar perseverando, é melhor voltar à velha vidinha. É melhor você
voltar às suas práticas rotineiras, você voltar à sua rotina, você voltar à sua monotonia, você voltar aos seus afazeres. Gente, nós temos diante de nós um novo ano. Nós temos diante de nós N realidades. E eu quero ser bem honesto com vocês. Algumas pessoas pensam que a nossa vida é feita de grandes desafios, de grandes realizações. Talvez você passe o ano de 2015 e você não tenha nenhum grande desafio. Talvez você passe 2015 sem ter a oportunidade de fazer nenhuma grande realização. Mas você vai ter milhares de pequenas decisões, de pequenas realizações, de pequenas oportunidades que vão surgir diariamente diante de nós. E se eu e você formos levados a sempre decidir pelo que é mais fácil, eu e você corremos o risco de perdermos aquilo que Deus tem para nós, corrermos o risco de vivermos intensamente a vida que Deus tem nos dado. Algumas pessoas pensam que a vida com Deus seria algo maravilhoso se você pudesse orar e os mortos ressuscitar, caminhar sobre as águas, ou você ser um... Não, a vida que Deus quer para mim e para você é viver a sua vida, fazendo com que cada uma das suas pequenas decisões, das decisões diárias, se tornem instrumentos de Deus, e que você nem sempre opte pelo que é mais fácil, que você nunca decida simplesmente pelo que é mais rápido, pelo que é mais cômodo, porque estamos vivendo em uma geração que quer sempre decidir pelo que é mais fácil, pelo que é mais cômodo. Talvez você esteja até sentado aí e você chegou ao final do ano cansado. As suas forças físicas, emocionais, espirituais exauridas. Você está cansado. E talvez a decisão para você mais fácil seja simplesmente parar. Parar. Eu vou parar com tudo, vou dar um tempo, vou desistir. Semana passada uma pessoa me procurou aí na entrada e disse para mim: eu andava meio parado, eu andava meio distanciado da igreja, mas agora eu quero voltar. Talvez o que seja mais fácil para a gente quando está cansado é parar com tudo. Mas talvez o que Deus quer para mim, o melhor para você, para nós, é prosseguir, é continuar apesar de estar cansado. Talvez você esteja chateado, talvez você esteja totalmente magoado, ferido. E quando você se sente chateado, depreterido, quando você sente-se magoado, o mais fácil é a gente se isolar e a gente ficar na nossa, a gente ficar no nosso canto e simplesmente assistir as coisas acontecerem, as coisas passarem, a gente se tomar por um sentimento de vitimização e a gente ficar. Também falei semana passada com uma pessoa e eu disse: eu não te vejo mais na igreja, você não aparece mais. Ele está chateado, então ele prefere se isolar. É muito mais fácil. Mas talvez o melhor para você deveria ser colocar para fora, conversar, se abrir. Não é o mais fácil. Mas você talvez vai ter que dizer: eu estou chateado, eu estou ressentido. Talvez você num momento se está se sentindo ameaçado, você se sente pressionado por uma realidade, por uma circunstância, por uma situação, e você agora tem tendência de fugir. Talvez uma gravidez indesejada, talvez um compromisso, talvez uma responsabilidade, talvez algo que você está sendo confrontado, algo que está lhe falando forte no coração, e você tem a tendência, o mais fácil é simplesmente você fugir. Mas talvez o melhor seria a gente parar e enfrentar os nossos medos,
enfrentar os nossos temores, enfrentar as nossas inseguranças, enfrentar aquilo que nos coloca numa situação em que a gente tem medo, vontade de fugir de tudo e de todos, às vezes até mesmo de Deus. Às vezes você se sente ofendido, você se sente totalmente ferido. E a tendência, o mais fácil é você se magoar com as pessoas e fechar relacionamento. Você não conversar mais, é mais fácil você colocá-los numa lista, ou melhor, tirá-los da lista. Você simplesmente ignorá-los, deletá-los do seu Facebook, do seu hall de amigos. Você simplesmente fazer pouco caso deles, passar de nariz de em pé por eles, não os cumprimentá-lo mais. Talvez seja o mais fácil. Mas talvez a melhor coisa que você deveria fazer é justamente amá-los. Amá-los com tal intensidade a ponto de ir de encontro a eles para perdoá-los. Mesmo que você tenha sido traído, e a tendência da gente quando é traído é de romper, é de separar, é de se distanciar. Eu fico impressionado como tem pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a vontade de Deus, mas têm dificuldade de vivenciá-lo. Porque é muito mais fácil, gente, nós conhecemos a Deus numa teoria. É muito mais fácil nós vivermos uma situação simplesmente dando conselho para todo mundo. Mas quando a coisa aperta no nosso pé, quando a coisa acontece na nossa vida, a nossa tendência é buscarmos o que é mais fácil. Às vezes, você talvez esteja se sentindo injustiçado. O que fizeram com você, eles não poderiam ter feito. O que eles fizeram com você, o que eles disseram de você, o que espalharam de você, a forma como lhe trataram, apesar de tudo o que você fez, você se sente injustiçado. E a coisa mais fácil talvez seria você se vingar. A gente acha essa palavra vingar-se um tanto quanto forte para crente, mas vingança não é só aquela que a gente vê em filme de matar, tinha até uma série Revanche, mas aquele sentimentinho de que ele quebre a cara dele, que o filme dele se queime com fulano, com Bertano, é a mesma coisa. Ai, ele lá fez pouco caso de mim, me botaram para a rua, trataram o meu filho desse jeito, isso não é justo. Então o mais fácil é a gente vingar-se, queimando o filme deles, fazendo alguma coisa. Mas talvez o melhor seria esperar em Deus, porque Deus é quem trata com todas as injustiças. Se existe algo que eu aprendi nesses meus anos todos de fé, de que quando eu decido limpar a minha barra, porque estão queimando o meu filme, quando eu decido lutar pelos meus direitos, Deus diz, então, eu caio fora. Agora, quando eu entreguei a Deus os meus direitos, quando eu entreguei a Deus realmente a minha honra, o meu nome, tudo aquilo que estão fazendo, Deus é justo. E Ele tarda, mas não falha. Por isso que nós precisamos aprender que muitas vezes o mais fácil é esperar em Deus. Aqui estão os discípulos diante de uma situação, diante de um problema, de uma dificuldade, de uma circunstância, e eles querem agir pelo que é mais fácil. Como eu e você vamos agir diante das circunstâncias que o ano de 2015 vai colocar diante de nós? Eu e você vamos ser tentados, levados a buscar o que é mais fácil. Como eu me fujo, como eu me furto de buscar esse caminho que não é o caminho de Deus? A primeira coisa que a gente observa é que Jesus não está alienado. Os discípulos estavam ali, pensando, Jesus está falando, parece o Davi quando vem falar de oferta, não termina mais. Mas a grande verdade é que os discípulos estavam ali, estou brincando com o Davi. O Davi vai aprender a agir não pelo mais fácil, porque o mais fácil é assim, não falo mais no dinheiro da oferta. Mas o Davi vai continuar falando, né, Davi? A grande verdade é que os discípulos estavam ali dizendo assim, pá, alguém vai lá e cutuca Jesus.
Jesus não está percebendo que o povo está ficando com fome? Será que Jesus não está notando que o horário está avançado? Os discípulos pensam que nem nós. Os discípulos estavam pensando que Jesus estava tão apaixonado pela sua causa, Jesus gostava tanto de falar do Pai, tanto de falar do reino, que não se importava com as necessidades das pessoas, que ele não tinha sensibilidade suficiente para se importar com o que as pessoas estavam vivenciando. É isso que muitas vezes nós buscamos o mais fácil, porque nós no fundo, na verdade, de uma forma ou de outra, achamos que se nós não dermos um jeitinho rápido, Deus vai queimar o filme dele conosco, vai chegar atrasado ou vai chegar depois. Essa é a grande verdade. Mas o texto nos diz que Jesus olhou para eles e disse: não deixe o povo, melhor dizendo, viu uma grande multidão, conhecendo, curou os seus enfermos e que se compadeceu deles. Jesus conhece as minhas mazelas, os meus problemas, as minhas dificuldades, os que estão falando, dizendo de mim, o que estão aprontando para mim. Ele conhece todas essas coisas, e não só conhece, mas ele se compadece. Só que os discípulos não entendiam isso. Talvez entendessem na teoria, mas não na prática. Por isso que Jesus, quando eles foram a Jesus, eles disseram: Jesus, nós queremos te dar uma sugestão. Manda esse povo embora. Despede essa gente. E eles ainda dão uma justificativa que para eles era plausível. Eles dão uma justificativa que para eles os isenta de qualquer sentimento de culpa. Faz com que eles fiquem dizendo assim: não, vamos fazer média com Jesus, e ao mesmo tempo vamos nos livrar de um problema. Jesus, não é que a gente não queira fazer nada, mas é que é deserto, não tem mais horário. Mas Jesus olha para eles e disse assim: não precisam o povo ir embora, dai vocês de comer. Jesus disse: não, eu quero que vocês façam alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos diante de um novo ano como igreja. E quem vai fazer as coisas de Deus, quem vai realizar os atos de Deus, são homens e mulheres que não buscam o que é mais fácil. Homens e mulheres que não querem se furtar das suas responsabilidades. Homens e mulheres que entenderam e compreenderam que eles fazem parte da solução do problema. Deus está dizendo a mim e a você que eu e você fizemos parte da solução dos problemas. E Jesus pergunta: o que vocês têm? Eles, melhor dizendo, eles disseram: Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus pega aquilo que eles têm. É isso que eu quero que você entenda. Nós vamos ser levados a buscar o mais fácil nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa prática ética, em todas as áreas nós vamos ser tentados a buscar o que é mais fácil, mas Jesus está dizendo que nós devemos fazer o que é certo, porque Ele nos dá os recursos, está nas nossas mãos. Ali existia um menino, um jovem que a gente não sabe quem era, mas aquele menino não se furtou de oferecer 5 pãezinhos e 2 peixes para uma multidão muito grande. Talvez se aquele menino pensasse como eu e como você, ele dissesse: eu vou ficar quieto, vou comer o meu lanche escondido aqui. Quem tem mais de um filho sabe o que é isso. Eu me lembro dos meus filhos quando era pequeno, para a gente ensiná-los a repartir, porque do contrário eu comia escondido, não é? Porque não queriam repartir. Daí você tem que ensinar os filhos a repartir. Deus está dizendo a mim e a você que a solução, parte da solução está nas nossas mãos. Você e eu temos. Agora precisamos colocar nas mãos de Deus. Precisamos colocar nas mãos de Deus. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, vocês conhecem a história. Ele veio para ressuscitar Lázaro,
mas existia uma pedra. E ele diz: tirem a pedra. O milagre só viria depois que a pedra fosse tirada. Deus está dizendo a nós, meus irmãos, que Ele quer nos levar a não vivermos por um caminho mais fácil, a não optarmos por aquilo que é mais rápido, mas optarmos por aquilo que Ele estabeleceu para nós. Mas nós precisamos entender e compreender que parte da solução está nas nossas mãos, na nossa disponibilidade, no nosso se doar, no nosso contribuir. Agora o Davi falou, nós estamos no mês de fevereiro fazendo o projeto de São Gabriel Cidade Livre. Um grupo nosso vai estar indo lá, levando teatro, música, dança, vão estar evangelizando, ajudando a nossa igreja em São Gabriel, que é uma igreja pequena, para fazer um impacto evangelístico na cidade. Nós estamos levando panfletos, queremos levar bíblias, queremos fazer tudo, não vai haver custo algum para a igreja de lá, que é uma igreja pequena. Então, você talvez não tenha talentos artísticos, você talvez não tenha condições de ir nas suas férias para lá, você talvez não possa diretamente participar, porque inclusive o nosso grupo já está fechado, já estamos com 20 e poucas pessoas que vão participar desse projeto, mas você pode orar, e você pode contribuir. Mas eu não tenho. Se você der R$10, se você der R$5, eu nem sei quanto é que custa uma Bíblia popular hoje, mas a grande verdade é que nós podemos juntos sermos parte da solução de um problema naquela cidade, sermos parte da solução, levarmos o Evangelho, podemos colocar nas mãos de Jesus os nossos pãezinhos e os nossos peixinhos, mas isso depende de eu dizer: só 10 pila não adianta nada, só 5 pila não adianta nada, só a minha Bíblia não vai resolver nada. Se nós continuarmos fugindo, nos omitindo das nossas responsabilidades, a multidão vai continuar com fome. A gente até tem justificativas dizendo: não, a gente esse ano foi difícil, isso e aquilo, não, eu tenho esse compromisso, eu tenho... As nossas justificativas são tremendas e são maravilhosas para a gente sempre optar pelo que é mais cômodo, porque é mais fácil. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus está dizendo a mim e a você que nem sempre o mais fácil é o que Ele quer para a gente. Jesus está dizendo a mim e a você que quando eu e você estivermos dispostos a colocar nas mãos dEle o que temos, o que precisamos, Ele vai fazer um milagre. Então diz a Bíblia que Ele mandou que as pessoas se assentassem. Eu quero que você agora tente visualizar o que os discípulos estavam pensando. Se eles eram que nem eu, que nem você, provavelmente ele estava dizendo assim: agora eu quero ver. Porque nunca tinha acontecido isso antes. Gente, alguns disseram: para que fazer um trabalhão desse, separar o povo, sentar em grupos de 50, de 100? Nós não temos pão mesmo, o que ele vai fazer? Pirou na batatinha. O que vão fazer? Ele só tem 5 pães e 2 peixes. Mas quando você coloca o que você tem, quando você se entrega, quando você doa tudo, o seu bom nome, a sua honra, os seus direitos, os seus bens, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, tudo nas mãos de Deus, não importa qual seja as circunstâncias, Ele sempre vai fazer um milagre. Mas quando a gente segura, quando a gente retém, quando a gente busca o que é mais fácil, quase sempre a gente quebra a cara. E Jesus fez um milagre, e o milagre de Jesus foi tremendo, grandioso. 5.000 pessoas comeram. E para mostrar que Jesus não brinca quando decide fazer as coisas, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, agora vocês vão fazer o seguinte, eu quero que vocês juntem o que sobrou. Eu quero que vocês peguem as sobras, o resto. E diz o texto que 12 cestos cheios sobraram. Eu quero acreditar, se acontece que nem acontece aqui na igreja, quando sobra alguma coisa na cozinha,
Eu sempre digo, olha, as pessoas que estavam diretamente trabalhando ali, se sobrou, leve para casa. Eu acredito que provavelmente eles chamaram aquele menino e disseram, menino, vem cá. Ele já tinha comido também, mas está aqui, agora tu vai levar um cesto desse para a sua casa, para o seu papai e para a sua mamãe. Dos teus 5 pães e 2 peixes, está aqui um cesto. Por quê? Porque aquele menino não buscou o que é mais fácil. Aquele menino não atalhou caminhos. Aquele menino não tentou resolver as coisas do seu jeito. Gente, nós temos diante de nós opções, escolhas. Nós temos diante de nós influências que tentam nos decidir como você deve escolher uma menina, como você deve escolher um menino, como você deve cuidar da sua vida sexual. Hoje em dia, a vida sexual é piada. O mais fácil é curtir a vida loucamente, e tem gente que bota Deus nessas histórias ainda. Hoje a vida financeira, gente, puder sonegar, puder desviar, puder botar a mão, puder roubar, poder ficar com o que não é seu, é o que é mais fácil. Puder levar vantagem, leve vantagem. Existem pessoas cristãs buscando o que é mais fácil em todas as áreas. Pessoas que se pisaram no meu pé, eu chuto a cara. Eu não sou cavalo do diabo. E estão brigando, estão discutindo, estão se estressando, estão saindo de igreja, estão saindo de grupo de crescimento, estão se agarrando no cabelo, estão fazendo fofoca no Facebook, estão endedurando um, estão queimando o filme do outro. Meu Deus do céu! Porque estão vivendo uma vida onde estão buscando o que é mais fácil, o pagar o preço, o perseverar, o colocar nas mãos de Deus para que Deus verdadeiramente, deliberadamente assuma o controle de tudo, tem sido deixado de lado. Mas quando eu e você aprendemos deliberadamente a não buscarmos essas saídas, esses atalhos, já confiarmos de Deus, mas entendermos que fizemos parte da solução, quando entregamos o que temos nas nossas mãos, o que somos nas mãos de Deus, tudo o que somos e possuímos, Ele faz um milagre. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. Deus quer suprir muitas necessidades na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, mas Ele quer usar a mim e a você. E como igreja, eu gostaria que você parasse e pensasse: você tem sido parte da solução de Deus para o problema da nossa sociedade? Você tem sido parte da solução de Deus na vida de alguém? Você tem sido parte da solução de Deus para esse mundo? Você tem sido parte da solução de Deus? Ou você tem se furtado dos seus dons, dos seus talentos, do seu tempo, do seu dinheiro, das suas habilidades? Você não tem somado. E Jesus certa feita disse, aquele que comigo não ajunta, está espalhando. Não existe em cima do muro no reino de Deus. O muro é do diabo, como já dizia aquela história. Tem gente que está em cima do muro decidindo se vai pular para um lado ou para o outro. Mas o muro já é do diabo. Ficou em cima do muro, está com ele. Deus colocou diante de mim e você um novo ano. E que deliberadamente eu e você não decidamos pelo que é mais fácil. Vamos orar? Talvez nesse momento você diga, mas isso é fácil na teoria, mas eu não consigo. Eu não consigo ficar sem retrucar. Eu não consigo ficar sem falar. Eu não consigo ficar sem devolver na mesma moeda. Eu não consigo fugir dessa tendência de me esconder,
Eu até já entreguei os pontos. Eu até já estou tão cansado. Mas Deus está querendo dizer a você que é possível um novo caminho. É possível uma nova postura. Entregue a Ele o que você tem. Mas eu não tenho nada. Tem sim, você tem a sua vida. Você tem os seus sonhos. Você tem um futuro. Você tem uma vida. E que deliberadamente você não busque o que é mais fácil. Você busque o que Deus quer para você. Que você deliberadamente possa entregar-se, confiar-se inteiramente nas mãos do Senhor. Porque a melhor coisa que um homem e uma mulher pode fazer nas suas vidas é usufruir do milagre de Deus. Pai, eis aqui nossas vidas. Eu sei que existem aqui muitos corações, muitos de nós, Pai, que temos sido influenciados a buscarmos o que é mais fácil, a buscarmos atalhos, a buscarmos a resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós até temos as nossas justificativas, nós até temos as nossas razões. Nós até dizemos que não somos culpados, fomos levados, pressionados, foi ele que provocou, foi ela que provocou. Se isso não fosse assim, se isso não fosse daquela forma, se isso não tivesse acontecido, se não tivesse acontecido aquela situação, se não tivessem me tratado desse jeito, nós sempre temos as nossas justificativas. Mas em nome de Jesus, Deus tem nos chamado, Pai, não para andarmos no que é mais fácil, mas para andarmos no teu caminho. E agora eu te peço em nome de Jesus que os teus filhos, a tua igreja, não só neguem os seus dons, não só neguem a sua participação na solução. A solução passa por nós, por nos entregarmos, por confiarmos, por abrirmos as nossas mãos e não segurarmos. Aquele menino teve que abrir as mãos e entregar tudo o que tinha. Que agora os teus filhos possam entregar os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas esperanças, as suas mágoas, as suas frustrações, os seus medos, as suas inseguranças. Tudo nós colocamos diante de Ti. Mas nós também queremos ser, Pai, parte da solução de Deus na vida de homens e mulheres que precisam do Senhor. Então nesse ano nós não queremos furtar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso potencial, o nosso envolvimento, o nosso dinheiro, as nossas posses, os nossos bens. Pelo contrário, em tudo queremos que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, para a honra, para a glória do nome de Jesus, louvado seja o Teu nome. Eu queria convidar o seu Hans Huster e a dona Lídia Huster, estão aí? O seu Hans, isso, estão aí, passam aqui na frente. Eu não sei se o Círio Mugen está aí, a Michelle Aquino e a Pamela Aquino estão aí. Então, passa aqui na frente também, pode passar, filho. Deus tem colocado no coração desses queridos fazerem parte da família Batista Filadélfia de Canoas. E eu queria apresentá-los a vocês, para que vocês os recebam na comunhão nessa primeira ceia do mês de janeiro. Aqui está a família do Círio, da Michelle e a Pamela. Pode ficar aqui do meu lado aqui, vão tirar uma foto olhando para aquele cabra ali, ó. Vocês gostariam de receber essa família bonita? Se manifesta levantando a mão. Isso. Obrigado. Passa aqui esse casal. Esse casal vem lá de Nova Petrópolis. O seu... Eu digo que é Hans, mas não é Hans. Hans. Nem parece que eu sou de origem alemã. Essa família Deus tem trazido para estar conosco lá de Nova Petrópolis. O seu filho já se batizou agora no último batismo. Vocês gostariam de receber esse casal? Isso? Deus abençoe.
A Bíblia nos diz, podemos participar da ceia, que o Senhor Jesus Cristo, em certo momento, Ele pegou um pão e um vinho e disse que nós deveríamos ir em memória dele. E nós, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, uma vez por mês temos esse hábito. Então, se você está nos visitando essa manhã, nós queremos dizer a você que esse memorial é feito para o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Se você é batizado, se você está em plena comunhão com Deus, se você é de qualquer igreja está em plena comunhão, participe, fique à vontade. Se você ainda não entendeu, não compreendeu, não colocou a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus, não desceu as águas do batismo, nós sugerimos que você não participe, mas fique bem à vontade. Cada um de vocês vai pegar o pão e o cálice e segurar na mão, até que depois todos nós vamos estar celebrando juntos a ceia do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele tomou um pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Jesus Cristo não ficou com nada, Ele não reteve nada para si, nem mesmo a sua própria vida. E Ele nos desafia, Ele nos chama. Quando eu e você participarmos desse pão e desse vinho, Ele está nos desafiando a nos entregarmos, a nos doarmos, não a outras pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim: mas eu vou ter que estar me dando por essas pessoas. Não, você não vai se dar pelas pessoas, você vai se dar para Deus. E quando você se dá para Deus, você se dá para outras pessoas. E depois Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança, é um novo relacionamento, é um novo pacto, é um novo compromisso que eu tenho com vocês. E o que é isso? Ele está dizendo que se você confiar em mim, se você descansar em mim, se você não optar pelos caminhos mais fáceis, eu sempre vou fazer um milagre na vida daqueles que confiam em mim. Porque os que confiam em mim nunca serão confundidos. Os que confiam em mim jamais serão desamparados. Então, nessa manhã, quando nós estamos celebrando isso, que isso seja uma manifestação pública e visível de uma escolha, de uma decisão, de uma convicção no nosso coração, de que temos um caminho para andarmos. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, nós colocamos diante de Ti esse pão que agora representa, simboliza o Teu corpo, que foi pregado, moído naquela cruz. Colocamos agora esse cálice que representa o Teu sangue que foi vertido por mim e por nós. E eu Te peço agora, Pai, que em nome de Jesus, esse pão e esse vinho sejam vida nas vidas dos Teus filhos, nas nossas vidas, e que verdadeiramente vivamos uma vida plena, uma vida onde não busque o que é mais fácil, o que é mais cômodo, os atalhos da vida. Pelo contrário, que assim como Cristo cumpriu todo o projeto de Deus, Ele pode dizer: teletestai, está consumado, está concluído, está encerrado, terminei. Possamos deliberadamente vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me
Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Você tem na sua mão um pão. E Jesus, partindo o pão, ele diz: esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Comei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos comer então o pão em nome de Jesus. Você tem um cálice na sua mão. E esse cálice representa, simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por mim e por você, pelos meus, pelos teus pecados. E ele disse: esse cálice é uma nova aliança, uma aliança que não se quebra, porque é feita no meu sangue. Tomai-o, bebei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Tomamos o cálice. Pai, assim como sentimos o gosto desse pão e desse suco nas nossas bocas, nós queremos sentir a presença de Deus nas nossas almas. Em meio aos vales, em meio às crises, em meio às tempestades, não permita, Pai, que venhamos a nos olvidar, a nos esquecermos de que estamos aliançados com um Deus que faz milagres. Que as nossas mãos estejam sempre vazias, porque sejamos totalmente despreendidos, porque toda ânsia, todo aquele que tenta reter, perderá, mas aquele que entrega receberá 100 vezes mais. E nós entregamos a Ti os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa casa, a nossa família,
Entregamos a Ti as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas inseguranças, ansiedades, preocupações. E cremos no milagre do Senhor. Cremos que o Senhor quer, através de nós, trazer solução à vida de muitas pessoas. Então aquele que está, Senhor, cansado, que ele possa ser fortalecido. Aquele que está abatido, que ele possa se abrir, conversar e encontrar alívio. Aquele que se sente injustiçado possa descansar no Senhor, esperando. Tudo colocamos diante de Ti, na certeza de que Deus ouve e responde e que cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Esse cálice que você recebeu é descartável. Você pode, no final da reunião, descartá-lo ali nos ambientes propícios para isso. Meus queridos, hoje à noite estaremos reunidos às 19h30 no nosso culto. E como vocês já viram aí, já receberam o informativo, vamos estar falando a respeito de como ter um grande ano. Invista a sua vida ao invés de gastá-la, será o tema da mensagem de hoje. E que você tenhamos sabedoria em vivermos os nossos dias. Infelizmente, volto a repetir, muitas pessoas vivem tão próximas, tão perto de Deus, mas vivem tão pobres. São como aquelas pessoas que compraram uma passagem num cruzeiro, num navio, mas não sabiam que 5 refeições a bordo eram gratuitas. Eles iam naqueles restaurantes suntuosos do navio, aqueles jantares com o comandante, e diziam: não temos dinheiro para pagar isso, meu bem, só deu para pagar a passagem. E dele comer farofa lá no camarote, até que terminou a farofa e ele foi ver se dava um jeito. Está tudo incluído na passagem, homem. Tem crente que está comendo farofa, pão seco, porque não sabe confiar e descansar em Deus. Que Deus nos dê graça de, nesse ano, sermos homens e mulheres que vivem uma vida plena na presença de Deus. Então você é desafiado a estar conosco. E se você quiser, durante esse ano, fazer um passeio inesquecível, nós estaremos indo a uma caravana IBFC, de 27 de abril a 7 de maio, a Israel. 2 dias na Itália, vamos conhecer as catatumbas, onde, segundo a tradição, estão os restos de Pedro, Paulo, onde os cristãos foram martirizados no Coliseu Romano, e depois 8 dias em Israel. Converse com a gente, será um passeio inesquecível. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando a nossa reunião. Pai, muito obrigado pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez participando do pão e do vinho, que representam, que simbolizam uma aliança eterna que Deus tem para conosco. Ajuda-nos a sermos fiéis a essa aliança, a não abrirmos mão pelo que é mais fácil. Leva-nos aos nossos lares guardados e protegidos, dai-nos um dia abençoado. Já colocamos a nossa reunião da noite diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um bom dia a todos.